Hoje é dia 25 de janeiro de 2025. Cheguei aqui ao meu apartamento às 6h59 da manhã. Voltei na manhã de hoje de Florianópolis e já esvaziei a mala. Quase todas as roupas aqui dentro estavam sujas, porque eu não sei quando voltarei para lá de novo, então quis aproveitar ao máximo essa viagem. Mas com certeza, se eu voltar para lá, eu voltarei pro Hotel Ibis. Gostei muito de lá. E quando você volta para Sorocaba, quem é de Sorocaba entende o que eu tô falando, né? Quando você fica uma semana em Florianópolis e volta para Sorocaba, você sente um baque terrível, um baque, você não tem noção. Se você quiser entender o que eu tô falando, eu tenho uma playlist inteira com 21 vídeos. É só clicar aqui no canto superior direito da tela, assistir. Tem 7 vídeos longos e 14 vídeos curtos. E obviamente que eu aproveitei essa viagem para pregar a palavra de Deus. Até cheguei a abordar algumas pessoas no ônibus. Então, mas este assunto, o assunto desse vídeo será um vídeo mais curto. Não será um vídeo de 1 hora igual os 7 vídeos longos que eu gravei em Florianópolis, mas é um assunto que Deus colocou no meu coração com base na devocional. Por isso que é importante devocional, né? É importante você ter o seu momento devocional. O meu devocional é com essa revista aqui, revista da Escola Bíblica Dominical, Em Defesa da Fé Cristã. E uma das lições que eu li antes de viajar a Florianópolis acho que foi na lição da encarnação do Verbo, a lição 3. A lição de amanhã, né, domingo no caso, dia 26 de janeiro, será essa aqui: Deus é triuno, defendendo a doutrina da Trindade. Mas a lição anterior, que eu não cheguei a participar da aula dela por eu estar em Florianópolis, falava sobre a encarnação do Verbo. E aqui, na carta aos Romanos, aqui fala de Romanos capítulo 1, versículo 3, falando do Filho de Deus nascido de Davi, segundo a carne. Mas eu quero ler os 7 primeiros versículos, os 7 primeiros versículos da carta do meu chefe apóstolo aos Romanos, em 4 traduções diferentes. E por que em 4 traduções diferentes? Porque é importante para entender todo o contexto, exatamente o que quis dizer o autor. Só esses 7 primeiros versículos da carta aos Romanos já dão uma pregação de no mínimo 1 hora. Então, na edição revista e atualizada, diz o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Eu quero enfatizar esse trecho aqui: chamados para ser de santos. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora na edição revista e corrigida. A edição revista atualizada é a mais usada pelas igrejas presbiterianas. Agora a edição revista e corrigida é a mais usada pelas igrejas batistas e pelas Assembleias de Deus. O mesmo texto de Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 7, agora na edição revista e corrigida. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Aqueles eram conhecidos por santos, estavam separados. Santo é o mesmo que separado.
Graça e paz de nosso Deus, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora na versão King James atualizada em português. King James é a tradução clássica, do inglês clássico, e na versão em português aparece atualizada aqui. Novamente o mesmo trecho de Romanos capítulo 1, versículos 1 a 7. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho que, humanamente, nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por intermédio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. E vós igualmente estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para ser de santos. Convocados para ser de santos, aqui é mais enfático ainda. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E finalmente, a tradução Reina Valera, que é a principal tradução em espanhol. Existem outras traduções também, como a Dios habla hoy, que eu tenho aqui em cima. Mas essa aqui é a principal tradução, ou pelo menos a mais conhecida tradução em espanhol. Mesmo trecho. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstolo, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre e del Senhor Jesucristo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Esse vídeo é um vídeo de exegese. O que é exegese? É você destrinchar o texto. Exegese, hermenêutica. E também muitos pregadores fazem o que eu estou fazendo aqui, que é pregação expositiva, né? Pregação de exposição do Sagrado Escritura. Existem vários tipos de pregação. Tem gente que é contra uma e a favor das outras, enfim. Tem gente que acha que só pregação expositiva é a certa, tem gente que acha que só pregação com testemunha é certa. Então, eu não quero entrar nesse mérito, que dá muita briga, dá muita treta, mas todas as pregações, estando dentro da Bíblia, né, totalmente dentro da Bíblia, são válidas, né? Você pregar contando uma história, pregar contando testemunho, porque Jesus pregou contando parábolas, né? Então, quem sou eu para criticar quem prega contando história, contando testemunho? Porque o próprio Jesus usou parábolas para pregar. Então, essa aqui, no caso, é um vídeo de exposição das Escrituras, né? De exegese, hermenêutica, enfim. O que diz aqui? Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo, alguns interpretam como escravo. Servo é aquele que está a serviço de alguém. Está prestando serviço para alguém. O Paulo, que antes perseguia a igreja, mandava matar. Alguns dizem que ele até matou. Ele mesmo matou, mas eu acredito que ele só mandava matar. Inclusive Estevão. Ele foi chamado para ser apóstolo. Chamado pelo próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo o chamou para ser apóstolo. Inclusive existe uma discussão, né? Até hoje existe um debate terrível, um debate acalorado, que dá muita briga, dá muita treta, sobre os apóstolos de hoje. Existem igrejas que têm apóstolos, como a Renascer em Cristo, a Bola de Neve, Igreja da Graça, Igreja
mundial, desculpe, igreja mundial. Igreja da Graça é missionária, mas enfim. Existem muitas igrejas que têm apóstolos. E muitas pessoas são contra, principalmente os mais reformados, né, os mais ortodoxos, digamos assim, eles são totalmente contra os da terminologia apóstolo. Porque apóstolo, mesmo só quem viu o próprio Jesus Cristo pessoalmente e quem conviveu com ele, pode ser chamado de apóstolo, né? Pelo menos é o que eles defendem, né? No caso do apóstolo Paulo, se essa premissa estiver correta, Paulo, inclusive ele, aos Gálatas, aos Coríntios, se não me engano também, ele defendeu o seu apostolado, né? Porque muitos diziam que ele não era apóstolo, porque antes ele perseguia a igreja, que ele não... E ele defendeu o seu apostolado dizendo que ele foi chamado pelo próprio Jesus Cristo, que ele viu a Jesus. E se você prestar atenção, se você leu várias vezes o livro de Atos, você perceberá que Jesus Cristo apareceu várias vezes para ele, inclusive naquele trecho lá de 2 Coríntios 12, onde ele recebe a mensagem: minha graça te basta, meu poder apareceu no fraqueza. O próprio Jesus Cristo falando com Paulo. Então Jesus Cristo apareceu sim várias vezes para o apóstolo Paulo, e não apenas na estrada de Damasco. Então ele tinha uma intimidade com o próprio Jesus, apesar de Jesus ter sido arrebatado, já estar morando à direita de Deus, reinando com Deus no céu. O apóstolo Paulo tinha intimidade com o próprio Jesus, apesar, né, de somente ele ter visto a Jesus e mais ninguém no tempo dele, enfim. Ele foi separado para o Evangelho de Deus, pelo próprio Jesus. Esse Evangelho foi por Deus antigamente prometido. Deixa eu ver aqui na King James. O Evangelho foi prometido pelo próprio Deus anteriormente por meio dos profetas. Por isso que a lei e os profetas apontam para Jesus Cristo. A Bíblia inteira aponta para Jesus Cristo. Então a Bíblia, ela, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, o primeiro versículo da Bíblia já aponta para Jesus Cristo. Então essa de que o Antigo Testamento não vale mais, né, só o Novo, é perigoso, porque se você prestar atenção, apesar de muitas das ordenanças, muitos dos costumes de antigamente, que até os judeus têm até hoje, não são mais necessários para nós, porque, inclusive a circuncisão, não são mais, nada disso é mais necessário para nós, porque agora temos a Jesus Cristo. Ele veio para cumprir a lei em si mesmo e cumprir o que foi dito pelos profetas, e agora nós vivemos a lei do amor, né? Que os 10 mandamentos agora se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. E aqui também, com relação a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Se você for lá nas genealogias de Mateus 1 e Lucas 3, você verá algumas diferenças nessas genealogias, mas todas elas remetem a Jesus Cristo. Que foram necessários homens, os pré-Israel, né, como Noé, por exemplo, os patriarcas de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, enfim. No caso, Jesus não é descendente de Moisés, mas Moisés apontou para Jesus quando estava lá em Deuteronômio, né, já fazendo o seu último discurso antes de morrer. O próprio Moisés apontou para Jesus de que haveria um líder depois dele, que ele deveria ser ouvido e tal. Mas Jesus é descendente de Judá. E Judá, por que Judá entrou na genealogia de Jesus? Eu tenho um vídeo onde eu falo a respeito disso, porque Judá intercedeu por Benjamim quando Benjamim estava para ser preso no Egito por José. Judá intercedeu por Benjamim, porque ele sabia que se Benjamim fosse preso, porque Judá achava que José estava morto, que tinha sido morto, e apesar de Judá ter ajudado os irmãos a venderem José como escravo, mas Judá não sabia que o próprio José estava na frente dele. E Judá intercedeu por Benjamim, porque Jacó achava que José estava morto. E se Benjamim fosse preso, fosse deixado no Egito, Jacó morreria de desgosto, morreria de tristeza. E Judá não queria que o pai dele passasse por isso. E ele próprio se ofereceu, o próprio Judá se ofereceu como prisioneiro no lugar de Benjamim. Isso é um claro
uma tipologia do sacrifício do próprio Jesus. Que Jesus, o leão da tribo de Judá, descendente de Judá. Então, por isso que Judá entrou na genealogia de Jesus, porque ele intercedeu em favor de Benjamim. E lembrando que Benjamim é antecessor do apóstolo Paulo. Não, tá tudo se encaixando, tudo se encaixa. Benjamim é o ancestral do apóstolo Paulo e Judá o ancestral terreno de Jesus. Então tá tudo se encaixando. Aí depois, né, quem conhece bem lá o texto, né, José dá uns berros lá, manda todo mundo embora, começa a gritar e chorando aos berros, e logo em seguida se revela para os irmãos. E aí acontece tudo aquilo, né, os 430 anos no exílio e tal. Que mais que eu posso dizer aqui? Jesus foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos. Ou seja, Jesus veio a esse mundo em forma humana, nunca pecou. Ele foi o único ser humano na face da terra que nunca pecou. Ele precisava nascer como ser humano, viver como ser humano e morrer como ser humano para cumprir o castigo que era destinado a nós. Porque nós merecíamos o castigo, nós merecíamos a morte eterna, a destruição eterna, o tormento eterno. Mas a partir do momento que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, pelo sangue derramado de Jesus, esse castigo é anulado. Mas precisamos permanecer firmes, obviamente, né? Precisamos permanecer fiéis, porque existe sim o risco do cristão perder a salvação, mas se permanecermos fiéis, nós teremos a vida eterna por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Então, que mais? Por intermédio de quem recebemos, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, ou seja, por intermédio de Jesus Cristo, o meu xará apóstolo recebeu graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé, que ele precisava obedecer à missão que Jesus lhe confiou, pregando entre os gentios, e incluindo os romanos. Lembrando que os romanos, que o apóstolo Paulo ainda não estava preso. Eu acredito que eu preciso ver aquela série lá do Israel Subirá, porque ele ainda não chegou, ele está na segunda carta aos Coríntios, ele está fazendo a série por ordem cronológica. Agora está na segunda carta aos Coríntios, mas quando chegar a carta aos Romanos, eu saberei se você folhear aqui a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta quando não estava preso. Foi antes dele ser preso em Roma, né? Tudo indica que ele escreveu essa carta antes de ser preso em Roma. Então ele tinha relacionamento com Priscila e Áquila, né? Priscila e Áquila foram expulsos de Roma porque o imperador Cláudio expulsou os romanos de Roma, porque o imperador Cláudio, acho que é Cláudio, né? Ele percebia que os cristãos estavam contaminando, entre aspas, a cidade, né? Os cristãos estavam crescendo demais na cidade, então acho que o Cláudio, ele achava que tudo que acontecia de ruim na cidade era culpa dos cristãos. Tanto que até Nero, lá na frente, Nero acabou culpando os cristãos pelo exílio de Roma, que ele mesmo tinha provocado, enfim. Então Cláudio acabou expulsando os cristãos de Roma, inclusive Priscila e Áquila, e foi após essa saída de Priscila e Áquila de Roma que eles conheceram o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo fabricava tendas, né, que era como ele se mantinha financeiramente, e o apóstolo Paulo e a Priscila e Áquila também faziam tendas. Foi nesse ofício mútuo, né, que eles se conheceram, e aí eles acabaram sendo usados por Deus, né? Priscila e Áquila acabaram sendo usados por Deus para irem até Apolo, que Apolo só conhecia até o batismo de João. Aí Priscila e Áquila foram usados por Deus para que o Apolo conhecesse melhor, né? Soubesse do que aconteceu depois de João Batista, né? Que com a vinda de Jesus, as pregações dele, o ministério dele, o sacrifício, morte, ressurreição, e a descida do Espírito Santo. Que mais? Então, eu acredito que o apóstolo Paulo escreveu essa carta antes de ser preso em Roma. E ele, por meio de Priscila e Áquila, tanto que ele menciona aqui no final da carta, ele menciona Priscila e Áquila, Epêneto,
Maria, que eu não sei se é a mesma Maria, mãe de Jesus, deve ser outra Maria, mas enfim. Porque Maria é o Miriam em hebraico, né? Miriam. Maria é Miriam em hebraico. Então Maria é um nome muito comum naquela época. Andrônico, Júnia, Ampliato, Urbano, Apeles, Aristóbulo, Herodião, Narciso, Trifena, Trifosa, Rufo, que no caso é o filho do Simão Cirineu, que ajudaram Jesus a carregar a cruz, Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, Filólogo, Júlia, Nereu, Olimpas, são todos aqueles que estavam em Roma, servindo na igreja de Roma. E no caso Priscila e Áquila eram os intermediários entre Paulo e a igreja de Roma. Então acredito que por isso que essa carta foi escrita antes de Paulo ir para Roma, porque aqui diz no final que, deixa eu ver aqui, se você for lá no capítulo 15, versículos 22 a 29, aí ele fala sobre... Pode ser que ele tenha escrito essa carta também, outra coisa. Pode ser que ele tenha escrito essa carta depois de ele ter sido julgado por Nero, ele esteve diante de Nero, agora eu lembrei. Paulo foi julgado, esteve diante de Nero, do imperador Nero, foi absolvido, e após, que se você ler aqui no versículo 24 do capítulo 15, ele fala sobre viagem para a Espanha. Então, depois de ter sido solto, né, da prisão em Roma, ele viajou para a Espanha. A Espanha ficava longe de Roma, né? Tinha que andar muito. Provavelmente ele foi de navio. Mas de qualquer forma, caso essa carta não tenha sido escrita antes da prisão em Roma, foi escrita depois dele ter sido solto por Nero, pelo imperador Nero, porque aqui ele fala da viagem para a Espanha, né? Então pode ser que a igreja em Roma, creio que já existia, né? Como já disse, o Cláudio expulsou os cristãos de Roma, só que com a chegada de Paulo a Roma, a igreja renasceu, acho que foi isso, né? A igreja em Roma renasceu, ressurgiu com a chegada de Paulo a Roma. Se você falar no Atos 28, né? Quando Paulo recebeu aqueles que estavam em Roma, né? Então os remanescentes, no caso, e outros judeus também, ele pregou para eles, né? Lá em Atos 28, uns creram, outros não. Aí ele ficou 2 anos preso. E acho que ele ficou 2 anos preso. Após esses 2 anos ele foi julgado por Nero e foi solto, viajou para Espanha e tal. Mas e aqui no versículo 7 encerra: todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu deixarei 3 vídeos na tela final desse vídeo falando sobre santidade. Então peço que quero terminar esse vídeo pedindo para você que assista os 3 vídeos que aparecerem aqui na tela final, os quais falam a respeito de santidade. Por que deviam ser santos? Eu vim de uma cidade onde recentemente uma praia de nudismo, que é a Praia da Galheta, foi fechada para o nudismo, né? A praia ainda existe. Para você ter acesso a essa praia, você tem que ir para uma trilha, né? A partir da Praia Mole, à esquerda, tem uma trilha pelo Morro da Galheta. Aí atrás do Morro da Galheta fica a Praia da Galheta. Mas o nudismo agora é proibido, né? O nudismo ali agora é classificado como um crime, né, obsceno, né? Atentado ao pudor, no caso. Então não é mais permitido o nudismo lá. Mas ainda assim você vê muita, né, não só em Florianópolis, e todo mundo, né? Você vê muita promiscuidade, muita imoralidade. Então é por isso que é importante nós mantermos, ainda mais agora nesses tempos de cada vez mais rebeldia, as pessoas se sujando cada vez mais, se prostituindo cada vez mais, se acabando cada vez mais em orgias, em pecados terríveis. É mais urgente ainda nós buscarmos a santidade. Por isso, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, seus favoritos. Assista os 3 vídeos que estão aqui até o final, em minha playlist de Florianópolis.
E até depende se quiser.